Fala pessoal, uma breve análise da prova de 2012 do Enem então, quanto à matemática, né? Pessoal, quanto à estrutura dos conteúdos, né? Algumas coisas muito parecidas aí, estatisticamente, né, com relação aos anos posteriores, como que se tem visto aí, né, em 2013 e 2014. Por exemplo, né, pessoal, se tu for pegar a matemática básica e somar com a estatística, novamente a gente vai ter aí um dado muito parecido com o que se tem visto, aproximadamente metade da prova, né? Em especial 2012, pessoal, um pouco mais da metade da prova. Por que eu estou incluindo estatística aqui, né? Pessoal, a ideia é mostrar, né, mais uma vez, né, que com o básico e o fácil, tu tem aí sempre aproximadamente a maior parte das questões, né? Aproximadamente a metade das questões da prova de matemática. Por que eu incluo estatística e por que eu digo que estatística é fácil? Pessoal, pelo menos da forma como tem caído no Enem, questões aí na sua maior parte fazíveis, né? Em 2012 caíram 4 questões de gráficos, sempre tem caído em questão de média, moda e mediana, conceitos aí acessíveis, digamos, né? Com questões aí que não tem muito mistério, né? Quanto à matemática básica, uma dica, pessoal, para tu revisar com cuidado, para tu dar uma estudada com respeito a números decimais, né? Por mais elementar que seja, é interessante que tu saiba ler os números, né? Enxergar que 10 na 3 é 1000, né? Tu enxergar que 10 na 5 é 100 mil, que 10 na 9 é 1 bilhão, que 10 na 13 é 10 trilhões, enfim, para tu ganhar tempo, né? Pra não ter que ficar desenhando todos os zeros lá e contando de 3 em 3 para saber que número que é aquele, né? E tem caído, vale ressaltar, né? Tem caído questões fáceis envolvendo apenas o conhecimento de números decimais, como a gente pode ver na prova de 2012. E também, né, para aproveitar que tu vai estudar números decimais, para tu revisar também, né, medidas, conversão de medidas, né, medida de comprimento, medida de área, medida de volume, né, saber que 10 na 2 centímetros é 1 metro, que 10 na 2 metros é 1 hectômetro, né, não se usa muito hectômetro, mas enfim, o que a gente usa mais no caso, né, quilômetro, metro, milímetro, centímetro. Então tu saber fazer aí as conversões com essas, preferencialmente com essas medidas, né. Tem uma tabelinha que pega todas as, né, aquela tabelinha milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. É uma tabelinha que tu tem a conversão e é muito acessível realmente, né. E aí para medida de comprimento, né, aí medida de área, mesma coisa, é uma tabela parecida com aquela que tu vai estudar. A medida de volume também segue o mesmo critério aí, né, só algumas modificações na tabela. Pessoal, é conteúdo básico que é interessante tu estar revisando aí, ou tu estar estudando para tu ganhar tempo e acertar as questões já, né? Muitas questões fáceis aí tem caído de número decimal e conversão de medidas. Bom, aí o conteúdo que ficou em segundo lugar, né? Novamente, geometria, de novo com aproximadamente 1/4 das questões, né? E sempre a mesma coisa, né, pessoal? Áreas, questões envolvendo áreas de figuras planas e espaciais, volume de figuras sólidas, semelhanças. Tu pode compreender também escalas como semelhanças, né? Preservação da forma da figura em vários tamanhos, enfim. Planificação de sólidos, né? Compreensão de formas geométricas, sempre a mesma coisa, pessoal. Em 2012 não foi diferente. E aí depois, pessoal, o que sobrou, né, o outro 1/4 da prova aí, a gente tem aí 3 questões de função. As 3 questões, vale ressaltar, né, envolvendo gráfico. 3 questões de probabilidade, uma delas misturada com análise combinatória, né, que tem caído muito no Enem e nos vestibulares também, questão misturada de probabilidade com análise combinatória. 3 questões de análise combinatória, nenhuma questão de geometria analítica, né, pessoal? Talvez tu possa incluir aí matriz, né? Pode pensar em incluir matriz dentro da geometria analítica, mas a rigor, assim, daquilo que tu estuda de geometria analítica, né? Nenhuma questão. PA e PG, pessoal, finalmente caiu uma questão de progressão, né? Mas vale ressaltar, né? Por ironia, né? A questão de progressão que caiu aí nos últimos 3 anos, eu digo a questão, porque foi uma nos últimos 3 anos, né? A rigor tu não precisava usar a fórmula de progressão, a PA, né? A fórmula da soma dos termos da PA, porque tu poderia, né? Do que se trata a questão? É daquele jogo paciência lá, né? Que tu basicamente ele quer saber o número de cartas que tá lá que fica mais na parte de baixo da tela, né? Que são 7 colunas. Aí na primeira coluna tem uma carta, na segunda tem 2 cartas, e aí assim por diante até a 7ª coluna lá onde tu tem 7 cartas. E aí ele quer saber o total de cartas, né? Tu pode aplicar a fórmula da soma da PA, tu vai acertar também.
Só que o que acontece, né, pessoal? Tu vai fazer a questão na hora, tu vê que vai só até a 7ª coluna ali, né? E aí tu vê que tu pode somar, até tá logo ali a resposta, né? É 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 7, tu pode fazer sem utilizar fórmula nenhuma de progressão ali, né? Então, a questão de progressão que caiu no Enem aí nos últimos 3 anos, uma aplicação fraca aí, né? Bom, no mais, pessoal, quanto à distribuição dos conteúdos, essencialmente era isso, né? É interessante, dá uma olhada nas questões, pessoal, 140, 150, 160 e 177. Essas questões aí foram as questões mais fáceis, né? E uma delas envolvendo aí números decimais. Questão interessante, pessoal, para tu tentar, né, achar graça dessas questões, né? Eu digo questões aí que não pode errar para tu mostrar que tem uma base, né? E seria interessante até que tu começasse na prova que tu for fazer agora, supomos que tu vai fazer em 2015 agora, né? Que tu comece por essas questões, né? Resolvendo essas questões, porque daí tu imagina, né? Tu, em 5 minutos de prova, na prova de matemática, tu já tem 4 acertos, né? Nada mais motivador do que isso, né? Fica já uma dica aí de fundo, né, pessoal? No mais era isso, se gostou do vídeo dá um like, te inscreve no canal, e era isso, beleza?